Fala, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Professor Pedro Turco na área. Queria mandar um abração para todos os meus estudantes do 9º ano, tá? E todos os meus queridos professores presenciais, ok? Veja, na aula passada nós começamos a falar um pouquinho sobre a Revolução Russa. É isso mesmo, né? Demos o panorama geral, contexto específico de surgimento, um pouco dos antecedentes, falamos das principais lideranças, em especial Lenin, que foi uma das principais lideranças da Revolução Russa, que é uma revolução de caráter socialista, ok? Hoje nós vamos falar da parte 2, né? Vamos falar dos desdobramentos. Eu acho importante, porque a Revolução Russa mudou o cenário, né, do século XX, da primeira metade do século XX, né, da segunda também, vamos dizer assim, até a queda do Muro de Berlim em 89, ok? Então vejam, hoje nós vamos falar sobre isso, né? Vamos falar um pouco dos desdobramentos da Revolução Russa, ok? Então observem, eu acho importante a gente pensar um pouquinho sobre esses desdobramentos e desenvolvimentos da chamada Revolução Russa, né? Então veja, a Revolução Russa ela se concretiza em 1917, 1918. E quem vai assumir o poder político na Rússia, né, vamos dizer assim, quem vai tomar a frente do Estado durante a Revolução Russa e a posteriori é a figura do Lenin, né, que em 1921 constrói uma nova política econômica. Então veja, né, o Lenin queria dar cabo a uma crise econômica que se arrastava desde o czarismo, né? Então veja, o czarismo tornou-se um regime político impopular, entre outras coisas, por conta de uma crise econômica que se arrastava. E a primeira medida que o Lenin vai tomar em 1921 é justamente sanar essa crise econômica, né? Estruturar a economia e tentar, em certa medida, colocar fim às desigualdades sociais na Rússia. Aliás, essa imagem diz muito, né? A Rússia passava por uma profunda crise social e econômica, né? Uma crise econômica sem precedentes durante o czarismo. E a ideia, inclusive, da Revolução Russa, né, e o seu caráter socialista é justamente terminar, colocar fim às desigualdades sociais que existiam no período, tá? Então tá aí essa imagem, né, ela traz uma informação para a gente, que é justamente essa crise, né, esses problemas sociais graves que a Rússia enfrentava na época, como a fome e o desemprego, ok? Então veja, o Lenin força uma industrialização, né? Ou seja, o Lenin constrói as primeiras indústrias, né, as primeiras políticas econômicas de fortalecimento da indústria, né, e uma tentativa de resolver as questões agrárias nacionais, tá? Uma tentativa de resolver as questões agrárias nacionais. Por quê? Porque existia uma tese dentro do Partido Comunista Russo de que a Rússia era um país semi-feudal ainda. Então veja, um país do início do século XX, ainda com características feudais, né? E essas características feudais, elas têm a ver, em certa medida, com o processo de desenvolvimento lento e a falta de uma revolução burguesa capitalista dentro da Rússia, né? A permanência do czarismo, entre outras questões. Então o que é importante saber? O Lenin constrói essa nova política econômica no sentido de construir novas indústrias, fomentar a construção da classe trabalhadora na Rússia e, em seguida, construir uma reforma agrária, né, dentro das questões econômicas e agrárias, né, que faziam parte de uma Rússia semi-feudal em pleno século XXI. Perdão, em pleno século XX, ok? Então vejam, isso aqui é importante, tá? Para a gente pensar a construção dessas questões. Corta para o slide para mim, isso. A construção de uma política estatal, uma política que resolvesse também as questões agrárias,
e a partir dessas questões agrárias, né, resolver o problema da questão de uma sociedade semifeudal no período do início do século XX, ok? Então veja, antes da Revolução Russa, a maioria da população desse país era agrária, tá? Vivia do campo. Após a Revolução Russa, esse cenário vai mudar. Esse cenário que está aí nessa fotografia, ele vai mudar e vai passar a ser um cenário cada vez mais urbano, tá? Um cenário cada vez mais industrializante. Ok? Então percebam, né? A industrialização na Rússia ela foi tardia, tá? Ela de fato só ocorreu com a Revolução de 1917. E a partir dessa Revolução tardia, uma série de problemas aconteceram também, e a entrada de capital estrangeiro foi restringida, e as primeiras grandes cidades nascem nesse período, ok? Tá aí, né, as primeiras indústrias tecelãs da Rússia. As primeiras indústrias tecelãs, né, o sonho de uma potência industrial. Essa imagem é bem interessante, ela retrata esses aspectos de uma tentativa do NEP, na verdade, de se construir uma política industrializante e, a partir dessa política industrializante, de fato, aumentar a classe trabalhadora na Rússia, que é o que importava para o Partido Comunista na época, ok? Então veja, o Lenin morre, isso aqui é importante, tá? O Lenin morre em 1924, a partir de um derrame cerebral, ele teve um derrame, né, um AVC, não consegue sobreviver ao derrame. Quem vai assumir é o Stalin, é um dirigente do Partido Comunista Russo na época, assume o poder político na Rússia, e algumas coisas irão mudar a partir do Stalin, tá? Algumas coisas irão modificar e há um processo de, vamos dizer assim, aprofundamento do caráter autoritário da Revolução. Então, primeiro, Stalin constrói um império militar, passa a perseguir opositores e implementa e aprofunda um caráter totalitarista, tá? Um caráter totalitário, ou seja, um Estado cada vez mais autoritário. Por outro lado, há um processo, um boom de desenvolvimento econômico na Rússia. Por outro lado, há um boom de desenvolvimento econômico, o Stalin consegue produzir um verdadeiro império econômico, tira a Rússia de um país semifeudal para um país industrializado. E a Rússia passa a ser cotada como uma das principais nações imperialistas do mundo. Tá? Então, Stalin tinha essas contradições, isso aqui é importante. Tá? Stalin tinha essas contradições. Se de um lado ele aprofunda o caráter autoritário do Estado, revolucionário da época, por outro lado, ele consegue tirar a Rússia de um país semifeudal, um país agrário, para um país de industrialização de ponta. E a partir dessa transformação de um país semifeudal para um país industrializado, ele traz a Rússia para o cenário internacional, para o cenário global. Ele transforma a Rússia em um país imperialista. Aliás, país que durante a Segunda Guerra Mundial vai fazer frente. Durante a Segunda Guerra Mundial vai fazer frente aos Estados Unidos, ao nazismo, ao fascismo, mas isso é matéria para outras aulas, ok? Então observe um slide para mim. Então a partir dessas questões, o Stalin vai construir um segundo plano quinquenal. Vai construir um segundo plano quinquenal, que é um plano que vai durar aí
de 1933 a 1937, tá? É um plano econômico, aliás, um ambicioso plano econômico que pretendia, sobretudo, construir indústrias leves e de bens de consumo na União Soviética. Nós estamos falando aí de indústrias de automóveis, de ônibus, tratores, locomotivas, né, a fabricação própria da União Soviética desses produtos, dessas mercadorias. Aliás, o Stalin tinha essa pretensão imperialista, né? Olha essa imagem que bacana. Ele tinha essas pretensões imperialistas e a partir dessas pretensões imperialistas, a gente pode perceber o mundo, tá? A gente pode perceber o mundo. Tá aí, essa imagem diz muito, né? Ok? As pretensões imperialistas do Stalin. Stalin é essa figura aqui, pessoal. Stalin é essa figura aqui. Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, em relação à aula, em relação às habilidades e conteúdos que nós estamos vendo, vocês podem deixar com os professores mediadores que eu faço questão de responder, tá? Com os professores presenciais, aliás, professores presenciais, vocês podem deixar com os professores presenciais, professor Pedro Turco, tá bom? Faz questão de responder, ok? Coloca na imagem de novo para mim, isso, coloca na imagem, isso, tá aí, ó. Diz muito, né, isso aí é uma propaganda da União Soviética da época, né? O internacionalismo da Revolução Russa. Né, a necessidade da Revolução Russa de conversar com o mundo e, ao mesmo tempo, expandir seus interesses revolucionários para as demais partes do mundo. Então, isso aqui é uma clara propaganda soviética. Isso aqui é uma clara propaganda soviética. Tá bom? Então, veja, né, o Stalin vai elevar a Rússia a padrões militares imperialistas, né? O Stalin vai elevar a Rússia a um padrão econômico imperialista, em contrapartida a um processo de endurecimento, a um processo de construção do autoritarismo na Rússia, transformando a Rússia em uma nação totalitária, conforme a filósofa e escritora Hannah Arendt, tá bom? Então veja, as alianças estratégicas, né? O Stalin foi perito, mestre em alianças estratégicas, em especial durante a Segunda Guerra Mundial, né? Basta lembrar que foi a União Soviética que derrotou o nazismo, a famosa batalha lá de Stalingrado e depois o avanço do nazismo sobre os territórios da União Soviética fez com que o exército soviético derrotasse o nazismo. E a partir daí também se colocasse enquanto uma potência no pós-Segunda Guerra Mundial, que foi a Guerra Fria, ok? Tá aí, né, a figura de Joseph Stalin, ele substitui o então líder revolucionário Vladimir Lenin e passa a assumir o controle político e revolucionário da União Soviética. Stalin governou a União Soviética, esse dado aqui é interessante, ó, entre 1924 a 1953. Tá? Ele organizou o Estado e conversou a partir dessas questões. Em 1953 ele morre, tá? O Stalin morre, deixando um Estado fortemente centralizado, extremamente poderoso em relação à sociedade. E quem vai assumir, né, o Estado e a União Soviética após a morte do Stalin é uma figura chamada Nikita Khrushchev. Ele que vai assumir o Khrushchev, ele que vai assumir o comando da Revolução Russa após a morte do Stalin, vai assumir o Estado soviético, só que o Khrushchev vai começar um processo de desestalinização, tá? Um processo de abertura da União Soviética para o capitalismo, um processo de desestalinização. Aliás, ele monta um comitê de denúncias, né, contra o Stalin, ou contra os crimes que o Stalin cometeu.
Então, Khrushchev vai passar limpo, tá? O Khrushchev vai passar limpo todas as questões e todos os crimes que o Stalin cometeu, que não foram poucos, tá? O Stalin cometeu muito crime, principalmente contra opositores, né? Lembrando, o Stalin acentuou o caráter autoritário do Estado na União Soviética, acentuou ao ponto de alguns filósofos e escritores conceituarem a Revolução Russa a partir do Stalin enquanto um regime totalitário. Bom, veja, vamos para a nossa atividade? Vamos para a nossa atividade da aula de hoje? Bem, é isso, tá? Essas questões, fomos aí até o final do governo Stalin, início do governo Khrushchev, ok? Então veja, vamos para a nossa atividade da aula de hoje. Professor presencial, distribua as questões da orientação para os estudantes, tá? São duas questões, essas questões estão no mesmo dia da orientação da aula de hoje, tá? Você pode passar no quadro as questões, você pode projetar na TV e eles copiam no caderno e respondem agora, tá? Vocês vão responder agora essas questões e eu volto ainda agora, ainda hoje, para responder, ok? Vou colocar o slide da atividade, vocês vão pausar o vídeo e volto daqui 15, 20 minutos assim que vocês terminarem a atividade, ok? Coloca o slide. Isso, pausar o vídeo agora, professor presencial. Voltando, vamos corrigir nossas atividades que foram deixadas, ok? Questão 1, observe. Questão 1 diz assim, ó, quais foram as principais causas da Revolução Russa? Ó a pergunta, quais foram as principais causas da Revolução Russa? Letra A, descontentamento popular, industrialização, reformas políticas, modernização agrícola. Letra B, intervenção estratégica, conflitos étnicos, desastres naturais, crise econômica. Letra C, ascensão da escravidão, isolamento internacional, reformas educacionais. Letra D, conflitos religiosos, centralização do poder, queda do Império Otomano, avanços tecnológicos. Resposta certa aqui, gente, é a letra A, né? É o descontentamento popular, né, que é causa e fruto da crise econômica que a Rússia passava durante o czarismo, a necessidade de uma industrialização, de reformas políticas e uma modernização agrícola. Então, resposta certa da questão 1, letra A, ok? Pegaram? Resposta certa da questão 1, letra A. Questão 2, qual foi o impacto da Revolução de 1917? Qual foi o impacto da Revolução de 1917? Letra A, consolidação do poder monárquico, expansão imperialista, estagnação econômica, fortalecimento das classes privilegiadas. Letra B, estabelecimento de uma democracia parlamentar, reconstrução econômica, aumento das liberdades individuais, redução das desigualdades sociais. Letra C, ascensão do comunismo, fim da participação russa na Primeira Guerra Mundial, Guerra Civil Russa, formação da União Soviética. Ou letra D, aumento da influência estrangeira,
na política russa, reformas conservadoras, desenvolvimento cultural e artístico, fortalecimento das relações no Ocidente. Resposta certa aqui é a letra C, tá? O impacto da Revolução Russa foi, consequentemente, né, a ascensão do comunismo, o fim da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, quer dizer, a Revolução Russa coincide com o fim da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, uma guerra civil na Rússia por conta das questões revolucionárias e a ascensão do Partido Comunista na Rússia e a formação da União Soviética. Tá bom? Ok? Então, resposta certa da questão 2, letra C, tá? Resposta certa da questão 2, letra C. No mais, aguardo vocês na nossa próxima aula. Um forte abraço do professor Pedro Turco. Valeu!